Prezados alunos do terceiro ano do ensino médio, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de física. Então, estaremos trabalhando hoje, dando sequência na aula da semana passada, então estaremos trabalhando com a parte de eletrodinâmica. Eu coloquei ali o termo 1, porque a gente vai ter uma sequência linear dentro desse contexto. Antes do início da aula, já quero me desculpar por eventuais barulhos que vocês venham a ouvir. Assim, eu moro muito próximo a uma rodovia principal ali que faz o acesso de Piraquara para Quatro Barras. Então, eventualmente, barulhos como caminhão trocando marcha, moto passando, então pode ser que isso venha incomodar um pouquinho ao longo da aula. Eu até me desloquei, vocês podem ver até pelo fundo aqui que eu já estou num local um pouco diferente do que eu estou acostumado, até para estar blindando um pouco mais ali vocês ali do fator de barulho, né? Então, assim, espero ajudar pelo menos vocês a um pouco desse processo ali, minimizando esses efeitos que tá tendo ali por causa de toda essa característica ali, até do horário que eu tô gravando, pela movimentação que tem de veículos aqui na rodovia principal, tá? Mas vamos lá então. Tirando isso, vamos então à nossa aula. Então, assim, pessoal, o que temos ali que eu venho trabalhar com vocês hoje é o contexto que chamamos de resistência elétrica. Mas o que é resistência? O próprio nome já diz, resiste a alguma coisa. Como é resistência elétrica, resiste à eletricidade, ou seja, o fluxo, a passagem da eletricidade que temos ali. Dentro dessa caracterização, eu vou usar alguns exemplos para vocês ali que vocês venham a compreender qual que é a importância e até qual que é a finalidade e para que significa esse contexto da resistência elétrica. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está se deslocando da sua cidade para a capital. Isso eu estou dizendo porque eu moro numa cidade aqui que é da região metropolitana, então não tenho acesso por não morar em Curitiba, mas que é no caso a capital do estado aqui. Mas assim, eu geralmente pego o transporte coletivo para estar se deslocando até lá. Então, o que acontece? Quando você faz esse deslocamento, assim, você vai estar entrando pela porta do ônibus, geralmente pela porta que você vai ter ali da frente, pelo menos a estrutura do transporte coletivo aqui na nossa região. E aí, você, independente do número de pessoas, tem que passar um por um. Você pode pegar uma fila gigantesca, você vai ter que afunilar ela para que você consiga estar passando o fluxo de pessoas, certo? Então, assim, o que acontece? Eu posso dizer que essa resistência é muito grande, porque assim, é um número muito pequeno de pessoas que está passando por um determinado intervalo de tempo. Quando eu vou pegar, por exemplo, a ideia de um estádio de futebol, as portas são muito grandes, então você consegue ter um fluxo muito intenso. Então, o que vai acontecer dentro desse conceito? Conforme você tem ali a abertura dessa porta muito maior, muito mais pessoas conseguem estar passando para o mesmo intervalo de tempo. Então, isso é o que chamamos ali de resistência. Então, o que acontece? No caso do transporte coletivo, você afunila para ser de um em um. A resistência é muito grande porque você tem um pouco fluxo. Agora, no caso da porta do estádio de futebol, então assim, você tem várias pessoas que conseguem estar passando para o mesmo intervalo de tempo que você está assimilando com o conceito do ônibus. E aí você vai ter um número muito maior de pessoas. A resistência é menor e, entretanto, o fluxo de pessoas é maior. Esse é o conceito da ideia da resistência elétrica. Só que ao invés de pessoas, estaremos trabalhando com elétrons em deslocamento, certo? Mas o conceito é bem similar para a gente estar trabalhando. Então, dentro dessa estruturação, vamos compreender o que seria essa ideia da resistência elétrica. Vamos ver o que a literatura nos apresenta. À esquerda tem as imagens que temos ali. Na parte de cima, acabamos trabalhando com a resistência elétrica como se fosse na forma de dentinhos aqui do serrote, certo? Então, isso é uma estruturação que pode aparecer na forma da resistência elétrica. Outros, ele pode aparecer na forma como se fosse de caixa, desse jeito aqui. Então, assim, mas qual que está certo? As duas estão. Mas, assim, dependendo de onde você vai fazer a prova, ou de onde você vai estar pegando ela como referência, ela pode aparecer dessa forma, de cima, ou dessa forma de baixo. Então, depende muito da forma que você vai estar abordando ali. E depende também de autores que você pegue como referência. Algumas universidades públicas e particulares pegam o modelo de cima como referência. Outras, também públicas ou particulares, pegam a parte de baixo. O Enem é híbrido, então ele acaba utilizando uma ou outra. Então, depende muito da forma que você vai estar trabalhando ali. Mas existem as duas possibilidades, ok? Como que eu determino a resistência elétrica de um material? Ele é o quociente da divisão da tensão elétrica, definida ali pela letra U, que em alguns livros pode aparecer como letra V, pela corrente elétrica, definido pela letra E, o resultado dessa divisão da minha corrente elétrica, ok? Então ali, o que temos? A unidade de medida da corrente elétrica é dado em amperes,
A unidade de medida da tensão elétrica é dada em volts e a unidade de medida da resistência elétrica é dada em ohm. Então, assim, isso em virtude do seu pesquisador Simon Ohm, que ele trouxe também a unidade de medida dele, que foi uma ênfase da ciência ali, para estar dando unidades de medida de sobrenome de algumas pessoas ali, como homenagem àquilo que ela acabou estudando. Vocês já perceberam ao longo da vida de vocês ali, no primeiro ano tem as leis de Newton, porque quem estudou Isaac Newton, então o sobrenome dele acabou ficando. E você tem ali várias pessoas, Anders Celsius, que ficou Celsius como referência, Daniel Fahrenheit, que ficou graus Fahrenheit. Então você tem alguns componentes históricos ali que trouxeram, por exemplo, essa estruturação. Certo? Então temos isso, e não só na física, em matemática, em biologia, em química vocês veem muito isso também, certo? Geralmente o sobrenome da pessoa vem como unidade de medida ou como referência para aquele determinado tipo de estudo, ok? Então, vamos pegar ali, analisar os efeitos da corrente elétrica. Um deles é o que chamamos de efeito químico. Mas o que é o efeito químico? As interações químicas que você vai ter ali dos componentes químicos que tem dentro dessa estrutura vão gerar reações e essas reações geram eletricidade. Um exemplo, a bateria de um veículo, de um automóvel que você tem ali. O mesmo vale para um caminhão, por exemplo, para você estar trabalhando como referência. Então isso é a base substancial que você vai ter ali do efeito químico. A mesma coisa, ó, seu aparelho celular. Ele pode estar trabalhando também com reações químicas, onde você carrega ele ao longo da noite, vamos dizer assim, convertendo a eletricidade em componentes químicos para ter reação, e ao longo do dia, conforme você vai estar utilizando, então você vai estar convertendo essa energia química em eletricidade, seja para você mandar uma mensagem, seja para você estar utilizando algum aplicativo. Então essa é a referência que temos ali. Efeito térmico, também chamado efeito Joule, é o que utilizamos para aquecimento. Leve em consideração que estamos na entrada do inverno, então assim, é normal você ver estruturas ali que você vai elevar a temperatura. Por exemplo, torneira, você já vai estar utilizando a ideia da torneira elétrica, se for o caso que você tiver na sua residência. Ferro de passar, então ali você vai estar fazendo aquecimento, chapinha, secador de cabelo, mas principalmente chuveiro elétrico que você vai ter ali, onde você vai colocar ou na função quente ou na função inverno, dependendo da marca que você pegue como referência, ou um número maior, dependendo também do estilo da marca que você tenha. Então vai atribuir uma temperatura muito maior para que você consiga estar tomando um banho de maneira mais confortável. Então isso é o efeito térmico, aumenta a temperatura. Temos também efeito magnético, isso discutiremos com mais ênfase um pouco mais para frente, mas corrente elétrica então consegue estar trabalhando ali para ter caracterização da eletricidade. Um experimento chamado de Ørsted acabou comprovando isso, aonde vinculou as partes da física de eletricidade e magnetismo numa área que é chamada de eletromagnetismo, porque tem tudo a ver, uma coisa acaba reagindo e interage diretamente na outra. Temos o efeito fisiológico, e aqui uma ênfase bem grande nesse contexto ali. O efeito fisiológico a gente vai estar associando basicamente ao sistema nervoso de seres vivos. No nosso caso, seres humanos, o que temos como referência? Então ali, o fato de você tocar uma superfície muito quente, como uma chapa de um fogão a lenha, por exemplo, ou segurar uma rosa, onde você acaba espetando o seu dedo, então você consegue ter essa percepção que ou está muito quente, por exemplo, ou que alguma dor estranha está sendo causada naquela determinada região. Isso é por causa do nosso sistema nervoso, que leva essa mensagem até o nosso cérebro em uma velocidade de aproximadamente 360 km por hora. Então assim, você tem basicamente instantâneo esse conceito ali. Mas não são todos os animais que acabam trabalhando só dessa maneira. Você tem, por exemplo, a ideia da enguia elétrica, que ela acaba utilizando a eletricidade que ela produz no corpo dela ali para fazer uma ofensiva, ou seja, para estar atacando a sua vítima, deixando ela atordoada e se alimentando. Característica bem depredador que você tem ali. Ou você tem, por exemplo, alguns animais que fazem a fotoluminescência, que é o caso, por exemplo, do vagalume, que acaba trabalhando com isso, inclusive na época de acasalamento. Você tem esse conceito, por exemplo, também vinculado à fotoluminescência. Para quem já assistiu aquela animação chamada Procurando Nemo, mostra exatamente isso. Uma parte que está completamente escuro, tem um peixe que tem como se fosse uma lanterna na cabeça, e ali ele acaba fazendo um brilho, justamente por causa desse efeito fisiológico que você tem no corpo dele, certo? Cada animal
tem um tipo de estruturação. Então assim, nós seres humanos temos uma característica do sistema nervoso, outros animais acabam utilizando de outras maneiras, certo? Temos aqui também o efeito luminoso, aonde a corrente elétrica acaba passando, por exemplo, e gera luminosidade, é a funcionalidade das lâmpadas que temos ali. Só que assim, o que acontece? Aí temos que a característica da resistência elétrica pode estar alternando esse componente, e aí você vai ter que a resistência pode ser variável conforme a temperatura que você vai ter ali da própria lâmpada em questão, certo? Então isso é uma característica que temos e que vamos percebendo isso ao longo das aulas ali, certo? Bom, para isso então temos ali a ideia da primeira lei de Ohm, onde vamos ter uma estrutura por representação gráfica, que ela é uma reta, um conceito linear. Isso quer dizer o quê? Que temos ali dois eixos de funcionalidade. Na vertical, estamos trabalhando com a tensão elétrica ou diferença de potencial, vulgarmente chamada ali no senso comum de voltagem, onde a unidade de medida ali é definida como volts. Horizontal, corrente elétrica, representado pela letra E, cuja unidade de medida é ampere. Então o que acontece? Temos aquele gráfico linear. E assim, a estruturação que você tem linear indica que aquela linha reta que acaba aparecendo ali, ela vai manter todo o teu sistema ali da resistência sendo a mesma, por isso é linear. Então assim, a mesma resistência que vai pegar esse ponto aqui mais próximo da origem do gráfico, é a mesma que vale aqui, é a mesma que vale nesse terceiro ponto. Então assim, para que você consiga evoluir o sistema e determinar então a resistência elétrica, você precisa pegar um ponto onde tem dois valores numéricos atribuídos. Vamos pegar esse primeiro aqui, eu tenho 12 e ele está casado com o x, então não vale, eu não tenho dois valores numéricos. Vamos pegar esse último, eu tenho o y, ele está casado com 3,6, então não me dá ajuda também. Agora, esse termo central, percebam que eu tenho 20 casado com 2. Opa, então é um valor numérico que a gente consegue estar trabalhando. Tendo esse conceito, a gente consegue aplicar na equação. E por determinar o quociente dessa divisão, temos então a nossa resistência elétrica. O que vamos pegar? O valor da tensão elétrica, dividir pela corrente elétrica, ou seja, o 20 eu vou dividir por 2, que nem está exposto aqui nessa divisão, e ao efetuar esse cálculo ali, chegamos numa resistência elétrica igual a 10 ohms, certo? Então isso é a característica que temos dentro desse conceito. Bom, tendo o valor da resistência R, sabendo que o gráfico é linear, então para qualquer ponto que eu tenha ali, que eu vou estar trabalhando, seja vinculado ao ponto X, ou vinculado ao ponto Y, estaremos trabalhando que a resistência sempre vale 10, ok? Então vamos pegar e determinar o valor do Y. Eu só substituí o Y pela letra U da equação, que é a equação original, porque o Y está no lugar da letra 1 do gráfico, certo? Então só substituir. Então pego o valor da resistência elétrica, que vale 10, que eu acabei de determinar, e vinculo. O ponto Y, ele está casado com quem? Ele está casado com o 3,6. Por isso que aqui nessa fórmula apareceu 3,6. E ao efetuar ali 10 vezes 3,6, chegamos então numa tensão elétrica de 36 volts, ok? Bom, feito isso, falta o X para determinarmos. E o X aqui, ó, percebam que ele está no lugar da minha corrente elétrica aí. Então eu vou alternar esse correspondente. Eu tenho o valor aqui da minha tensão elétrica, eu tenho a minha resistência elétrica, então é só efetuar essa divisão. É muito normal aparecer número quebrado, então não estranhe se você começar a verificar número que tenha uma, duas ou até mais casas depois da vírgula, super normal, tá? Então assim, chegamos então nessa corrente elétrica que vale o correspondente ali então a 1,2 amperes, ok? Bom, tendo isso como referência, vamos verificar esse padrão gráfico que acabamos tendo aqui. Nesse padrão gráfico que temos, percebam, o gráfico da esquerda, ele é linear. Isso quer dizer o quê? Para qualquer ponto que eu pegue ao longo desse gráfico, a minha resistência é igual. Agora, esse gráfico também é definido como gráfico ômico, por causa disso, tá? Então assim, à direita, percebam que a gente tem uma certa curvatura. Essa curvatura que aparece ali, então você vai ter que a resistência ela pode mudar conforme você vai ter a intensidade da corrente elétrica e também da voltagem, certo? Ou diferença de potencial que você tem ali. E a partir desse contexto, você segue um padrão que não é linear. E esse gráfico é chamado de não ômico. Lembra que eu falei para vocês das lâmpadas, conforme vai aquecendo pode alterar a resistência? Aí esse gráfico da direita mostra isso como exemplo. Então isso dá referência que temos ali, por exemplo, numa lâmpada elétrica. Então isso é a caracterização que temos. Então a resistência alterna conforme a temperatura que você vai ter ali, então isso acaba afetando de maneira direta.
Bom, vamos ver então para a segunda lei de Ohm, são apenas duas, então vamos analisar a nossa segunda. A segunda lei de Ohm que temos aqui, ela pode ser expressa de dois jeitos, conforme eu vou estar trabalhando com a resistividade ou com a resistência, então depende de quem que você quer isolar. Mas eu dependo de alguns componentes. Esses componentes são o comprimento do fio, que você vai estar analisando. Um fio de 1 metro tem uma característica, um fio de 100 metros tem outra. Ali, a secção transversal. Lembra que eu falei para vocês que quando você pega um fio e você faz um corte nele, vai aparecer uma área circular. Aquilo é a área de secção transversal que você vai ter ali. E também no material que você vai estar trabalhando. O cobre tem uma resistividade, o aço tem outra. Mas assim, você usa aço na casa, por exemplo, para levar efeitos de iluminação? Não, você usa o cobre. Entretanto, cabos telefônicos que tem ali da distribuidora local da sua residência, por exemplo, então vai ter aqueles cabos ali que eles são um pouco mais finos, geralmente vem com dois fios correndo paralelamente, e aí você vai ter que esse conceito são cabos de aço que tem ali. Então assim, você vai ter uma estruturação um pouco diferente, mas o conceito é exatamente o mesmo, certo? Então assim, nesse conceito temos ali que a resistividade ela vai ser definida pela letra Rho, que é uma letra grega. Eu tenho R, que é a resistência, A, que é a área que você vai estar analisando, e L, que vai ser o comprimento. O que temos? Então, ali, ó, daí eu quis isolar o Rho para que a gente consiga compreender qual a unidade de medida dele, que é ohm vezes metro, por causa das devidas simplificações que temos de unidade de medida ali. Então, temos ali, então, ó, R, que representa a resistência elétrica desse condutor, L, que é o comprimento desse condutor, A área de secção transversal do condutor. Por que transversal? Porque o fluxo está sendo nesse sentido e a área você está analisando dessa forma, por isso transversal. Então, ou seja, gera um ângulo de 90 graus entre o sentido do corte e o sentido do fluxo de elétrons. E ali A representa a área de secção reta que você vai ter e Rho a resistividade. Certo? Então vamos dar uma olhada na equação aqui, como que a gente consegue estar trabalhando. Então olha o exemplo que eu venho trazer para vocês ali, ó. Um fio de comprimento 8 metros possui uma área de secção reta de 2 milímetros quadrados. Percebam que dessa vez ele está dando a área. Existem casos que ele pode fornecer o diâmetro. Se ele fornecer o diâmetro, você precisa obrigatoriamente dividir por 2 e colocar para determinar a área. Como que é a fórmula da circunferência? πr ao quadrado, certo? Não esqueçam disso para estar trabalhando. Então, olha, dando sequência ali, ó. Se a resistividade do material for de 5 vezes 10 elevado a menos 4 ohm vezes metro, qual é a resistência? Então, vamos dar uma olhada. Eu vou ter que converter esse componente para a unidade do padrão internacional, por isso eu preciso converter para metro. Só que em 1 metro quadrado, eu tenho 1 milhão de milímetros quadrados. Só que assim, como que eu vou compactar para deixar mais fácil a minha resolução? Percebam que depois do 1 eu estou trabalhando com quantos zeros? 6. Cria-se a notação científica, a base 10, e o número de zeros que eu tenho depois do número 1 vem como expoente, certo? Então eu vou ter que 1 metro quadrado é igual a 10 vezes 6 milímetros quadrados, que eu vou ter ali. O que acontece? X equivale a quanto? 2 milímetros quadrados? Eu não sei quanto que vale essa conversão para metro. Fazendo o desenvolvimento, multiplicando o cruzado, ficaria 10 elevado a 6 vezes x igual a 1 vezes 2, que vai dar 2. Eu preciso isolar o x. O 10 vezes 6 que está multiplicando passa, então dividindo, onde fica 2 divididos por 10 elevado a 6. Eu preciso manter a base 10 então no numerador, ou seja, eu tenho que mandar para a parte de cima junto com o número 2, porém tem uma regra para fazer isso. E essa regra é inverter o sinal do expoente. O meu expoente que estava positivo passa então negativo, ficando 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, que é o que está representado aqui já como base final da resposta, ok? Como eu quero saber a resistência, então eu tenho Rho, que multiplica L, que divide por A. A resistência, a resistividade do material, o exercício forneceu. 5 vezes 10 elevado à quarta. Aqui, o que eu vou ter? O comprimento do fio, 8 metros. Aqui, então, eu vou ter a área de secção reta desse material, 2 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu faço? Eu vou efetuar essa divisão, mas não esquenta a cabeça com a notação científica. Apenas faz o 2 divididos por 8, que vai resultar no 4. A base 10 está no denominador, ela vai para cima. Só que o que acontece? Eu inverto o sinal do expoente, o sinal era menos, passa a ser mais, certo? E o que eu faço? Agora eu multiplico os números que não tem nada a ver com a base 10. 5 vezes 4, que vai dar 20. Trabalhando com a notação científica, expoentes de sinais diferentes, eu faço a conta de menos e prevalece o sinal do maior. Vai ficar ali então, ao fazer 6
menos 4, isso vai dar 2, certo? Então o que eu vou ter ali? Eu posso estar compactando o zero, eu posso acrescentar na notação científica, ele aparece ali como mais 1, por isso eu posso representar esse componente como 2 vezes 10 elevado à terceira potência ohm. Esse número também vale correspondente a 2000 ohms, ou eu posso simplesmente pegar aquela base 10 elevado à terceira potência e substituir pela letra K. Isso pode ficar então como 2 kΩ. São 3 formas de estar representando a mesma resposta, ok? Então isso é a representação que eu queria trabalhar com vocês ali ao longo dessa semana. Já tem atividade do Classroom para vocês estarem fazendo, mas espero que vocês vejam a aula antes para daí efetuar as atividades, ok? Pessoal, nos vemos na próxima semana. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima.